Quer conhecer as principais técnicas ou intervenções da terapia cognitiva? Nesse vídeo eu vou falar quais são elas e como elas são utilizadas. Se você gosta de conteúdo de psicologia, terapia cognitiva, desenvolvimento pessoal ou transtornos psiquiátricos, se inscreva no canal, clique no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar e, se gosta do nosso conteúdo, dê um gostei neste e nos outros vídeos para nos ajudar. Se você é estudante de psicologia ou profissional da área, deve conhecer nem que um pouco sobre a terapia cognitivo-comportamental ou terapia cognitiva. Uma das dúvidas mais comuns dos interessados pela TCC é sobre as técnicas ou intervenções mais utilizadas. Com esse vídeo, responderei essa dúvida que muitos me perguntam. Quando falamos da parte do tratamento em terapia cognitiva, nós falamos sobre dois pilares principais para ajudar o paciente: a reestruturação cognitiva e a resolução de problemas. A reestruturação cognitiva é o pilar principal da TCC, que busca, como o nome mesmo diz, reestruturar a cognição do indivíduo. Nós começamos com a identificação dos pensamentos disfuncionais que trazem a ansiedade exagerada, a tristeza exagerada, a raiva exagerada, pensamentos que levam também o indivíduo a ter comportamentos de fuga, de evitação, de isolamento, comportamentos de agressividade, comportamentos agressivos, basicamente comportamentos que prejudicam as suas relações, as suas atividades, o alcance dos seus objetivos, que também mantém seu transtorno ou dificuldade, ou podem até mesmo piorar o transtorno ou a dificuldade. Depois da identificação desses pensamentos, nós temos alguns caminhos que nós seguimos. O primeiro é o de avaliação dos pensamentos, que é basicamente buscar evidências a favor e contra o pensamento e respondê-los de maneira mais funcional. O segundo é o da aceitação. Aceitar que o pensamento está ali, que ele não te causará nenhum mal, deixando ele ir embora sozinho. Na resolução de problemas, nós identificamos a capacidade do indivíduo de resolver seus problemas do dia a dia. Discutimos maneiras de solucionar o problema, colocamos em prática e ensinamos essa habilidade. Se você já conhece a terapia cognitiva, já deve ter escutado sobre os questionamentos socráticos. Esses questionamentos são considerados a técnica principal da terapia cognitiva e nada mais são que um direcionamento que o terapeuta faz para que o paciente consiga identificar, avaliar e responder de certo modo sozinho os seus pensamentos disfuncionais. Há uma lista desses pensamentos básicos que nós podemos seguir, mas com a experiência e dependendo do caso, nós podemos fazer também alguns questionamentos diferentes. Nós podemos ir ser mais criativos e questionando coisas diferentes. Os questionamentos mais comuns que você pode utilizar como base e treino também durante as sessões são os seguintes. Para buscar evidências de validade do pensamento, você pode perguntar: quais evidências apoiam essa ideia ou esse pensamento? Quais são as evidências contra essa ideia ou esse pensamento? Depois disso, podemos reforçar ainda mais a disfuncionalidade do pensamento, questionando sobre algumas interpretações alternativas. Qual seria a reação de outra pessoa que não sentisse e nem pensasse como você? Qual conselho você daria para uma pessoa que passou ou passa pela mesma situação? Há algum outro pensamento ou uma explicação que explique a mesma situação? Existe uma explicação alternativa? Quais evidências a favor dessas alternativas? Como motivador para o cliente se desligar do seu pensamento, da sua ideia exagerada, nós podemos questionar: qual a sua meta nessa situação? O que você deseja atingir? Neste questionamento, por exemplo, se o cliente pensa que ele vai mal na prova, que ele é burro, coisas nesse sentido, e você pode questionar qual é a meta. A meta é ele ir bem, ele se tornar um bom profissional, um bom aluno e coisas nesse sentido. Você pode questionar isso. Então a ideia é, se ele pensar que ele vai mal, que ele é burro, não sei o que, ajuda ele a atingir essa meta. Então mais ou menos nesse sentido que a gente tenta fazer isso. O pensamento disfuncional ajuda ou atrapalha na realização da sua meta. Quando lidamos com pensamentos bem exagerados ou catastróficos, como nós chamamos, quando o paciente pensa que consequências terríveis acontecerão, nós podemos partir para os questionamentos que tentam trabalhar a descatastrofização. Esses pensamentos são: o que de pior pode acontecer se o pensamento disfuncional for verdadeiro?
Você conseguiria superar isso ou já superou algo parecido? O que é o melhor que pode acontecer? O que de melhor poderia acontecer? E qual o resultado, né, mais realista de acontecer? Fazer essa descatastrofização de trazer o pior e o melhor que pode acontecer pode ajudar o paciente a perceber que ele está exagerando e também lembrá-lo que ele já passou por algo parecido no passado, mas que hoje ele está bem, que ele já superou. Para descobrir crenças, o questionamento pode ser um simples: o que significa o seu pensamento disfuncional? Ou o que ele diz sobre você? Ou, se ele for verdadeiro, né? Se seu pensamento disfuncional for verdadeiro, o que isso diz sobre você? E, novamente, para reforçar as novas ideias e buscar uma mudança, nós podemos questionar: qual o efeito da minha crença nesse pensamento disfuncional? Qual o efeito de eu mudar o meu pensamento? O que eu deveria fazer em relação a isso? Qual o efeito de se crer em uma interpretação alternativa? Quais as vantagens e desvantagens de continuar crendo no pensamento disfuncional? Como posso pensar, sentir e agir diferente caso a situação ocorra novamente? Com isso, podemos escrever então o cartão de enfrentamento, que é o próximo passo ou técnica que eu vou falar. Então, até o momento eu falei sobre a principal técnica da terapia cognitiva, que é o questionamento socrático. E esses questionamentos que eu falei são questionamentos básicos que você pode utilizar lá na sua clínica. Tem até uma lista aqui na descrição para você baixar, que você pode usar para você ter aí a prática, o treino e ir direcionando os pensamentos, né, e as crenças do paciente. Comenta aí embaixo se você utiliza algum questionamento diferente dos que eu falei ou se você tem dificuldade de saber qual questionamento utilizar, para que o pessoal possa tentar te ajudar ali nos comentários, ou eu também. Depois de então de fazermos os questionamentos e termos uma boa ideia de como responder o pensamento disfuncional, nós montamos um cartão de enfrentamento. Esse cartão de enfrentamento pode ser feito de várias maneiras: no celular, no papel, em um caderno, numa agenda, o que o paciente achar melhor. Eu normalmente o que eu costumo fazer é deixar um bloquinho de notas em cima da mesa, onde, sendo necessário, já pode escrever e o paciente pode levar com ele, aí depois ele pode passar limpo, colocar no celular e do jeito que ele achar melhor. Nós podemos começar esse cartão de enfrentamento colocando qual o pensamento disfuncional nós estamos respondendo. Isso para que o cliente não se perca, né? Porque se ele tiver vários cartões de enfrentamento, ele precisa saber qual pensamento ele está desafiando. Depois nós pegamos todas as respostas que o cliente deu aos questionamentos que nós fizemos anteriormente, do questionamento socrático, e nós fazemos, né, um parágrafo, um resumo com essas respostas, uma certa conclusão com elas. Um exemplo disso pode ser: vamos supor que o pensamento do cliente eu vou ter uma apresentação na faculdade e vão rir de mim caso, né, durante a apresentação, vão rir, vão zoar, falar, você é burro, coisas nesse sentido. Aí buscando as evidências, fazendo questionamento, a gente vê que isso nunca aconteceu antes, que ele já fez apresentações antes e no máximo ali um aluno riu e tal. Às vezes um amigo zoou depois da apresentação, falou, nossa, nada a ver seu trabalho, mas meio que num tom de jocoso, né, de brincadeira mesmo. Então nunca aconteceu realmente como ele imaginou. Ele vê que ele realmente se preparou para aquela apresentação, que ele estudou bastante, que ele treinou a apresentação, que ele fez o melhor e tal. Que normalmente o professor gosta das apresentações dele e tal. A gente vê tudo isso, né? A gente faz todas essas avaliações, vamos supor que a gente teve esses resultados, esses questionamentos. A gente vê também a questão da meta, né? A meta dele fazer uma boa apresentação, ele pensar isso, que vão rir e tal, como ele fica ansioso, isso ajuda ou atrapalha na sua meta, né? Ficar pensando nisso atrapalha, porque ele fica ansioso, aí dá branco, por aí vai. Então, a conclusão que a gente pode dar, basicamente é isso. Então tá, o pensamento, vão rir de mim, vão zoar, vão falar que eu sou burro e tal. Qual que é a resposta a esse pensamento? Bom, eu não tenho evidências que isso vai acontecer. Das outras vezes que eu fiz uma apresentação, isso nunca aconteceu. Na verdade, um ou outro aluno riu um pouquinho ali, mas não foi nada significativo. Não diz nada sobre o meu trabalho. Eu continuar pensando isso me causa ansiedade, só atrapalha a minha apresentação. Os meus resultados costumam ser bons, o professor gosta bastante, sempre me elogia. Ponto. Essa é a resposta, né? Esse é o parágrafo, digamos assim, que a gente colocaria, por exemplo, nesse cartão de enfrentamento, um exemplo, né? Depois disso, depois de montado o cartão de enfrentamento, nós colocamos esse cartão como um plano de ação e combinamos com o paciente para que ele leia diariamente e quando o pensamento disfuncional
aparecer. Isso, né, de ler diariamente é para reforçar o novo pensamento e ajudar com que ele tenha respostas mais funcionais ao pensamento disfuncional. Nós podemos definir também um horário específico para a leitura e até mesmo colocar um despertador para isso. De preferência fazer isso, de colocar o despertador durante a sessão, porque se o paciente fala assim, depois eu coloco, às vezes ele não coloca, ele esquece. E isso é a segunda técnica mais importante, que é o cartão de enfrentamento. A terceira é o experimento comportamental e a exposições. O uso dos questionamentos e do cartão de enfrentamento são técnicas importantes que quase sempre andam juntas para um melhor resultado no médio e no longo prazo do transtorno e das dificuldades do paciente. Se a gente só usar essas duas técnicas, nós já conseguimos fazer a reestruturação cognitiva de grande parte dos pensamentos automáticos disfuncionais. Quando isso não acontece ou precisamos de um reforço maior, nós lançamos mão de outras técnicas da TCC, o experimento comportamental e as exposições. Os experimentos comportamentais e as exposições servem para que o paciente consiga testar os seus pensamentos disfuncionais. Tanto os pensamentos disfuncionais sobre o perigo da situação, quanto os pensamentos disfuncionais sobre a sua capacidade de lidar com a situação e suas possíveis consequências. A ideia é demonstrar que na maioria das vezes os seus pensamentos são exagerados. Nós conseguimos demonstrar que a situação é menos terrível do que parece ser e que ele normalmente é mais capaz do que ele imagina. Mas como fazemos esses experimentos? Nós simplesmente pegamos o paciente, jogamos ele lá no meio da situação e deixamos, vai, vê aí por você como é. Não, nós não fazemos isso, tá? Nós utilizamos das outras duas técnicas que eu já citei para que o cliente consiga lidar com seus pensamentos disfuncionais durante o experimento e consiga uma conclusão mais positiva. Porque se a gente simplesmente jogar ele lá, ele vai sentir às vezes muita ansiedade, vamos supor, e vai ficar muito mal e vai, digamos, comprovar o seu medo. Então não é assim que a gente faz, pode no fim das contas piorar e fazer ele ter mais dificuldade ainda de enfrentar futuramente. O que nós fazemos é um preparamento do experimento. E nesse preparamento do experimento comportamental, nós verificamos qual o medo do paciente, nós desafiamos os seus pensamentos com os questionamentos, escrevemos um cartão de enfrentamento e perguntamos possíveis empecilhos ou pensamentos que possam aparecer durante o experimento. Desafiamos isso também. Nós buscamos estar preparados para a maioria dos pensamentos ou eventos que possam acontecer durante o experimento. Determinamos então quando e como será feito o experimento. Ele é colocado em prática durante ou fora da sessão. A ansiedade do cliente é avaliada durante o evento e os resultados são avaliados comparando como ele achava que ele ficaria ou lidaria com a situação e como ele realmente ficou e lidou com a situação. Todas essas três técnicas juntas principalmente ajudam na reestruturação cognitiva e o cliente vai ficando cada vez mais confiante, tendo melhora dos sintomas e aprendendo a lidar com seus pensamentos. A última coisa que eu vou falar hoje é sobre a resolução de problemas. Como eu disse anteriormente, a terapia cognitiva trabalha na reestruturação cognitiva e na resolução de problemas. E como fazemos essa segunda? Utilizando as técnicas anteriores também. Quando o cliente tem uma dificuldade, como por exemplo de tomar decisões, nós podemos fazer um questionamento sobre o seu medo de tomada de decisões. Podemos fazer um brainstorming de todas as soluções, avaliar cada solução, fazer uma lista de vantagens e desvantagens de cada possível solução ou escolha, que ele tem que fazer, avaliar cada resposta com mais questionamentos, montar um cartão de enfrentamento e testar os seus medos através de um experimento comportamental. Através de escolhas às vezes menores, menores escolhas e ir subindo com o tempo. Lá no nosso site terapiacognitivaonline.com você pode achar na lista de materiais lá que tem para baixar, você pode achar uma folha de resolução de problemas que pode ajudar aí nesse caminho para ajudar você a aprender como fazer essa resolução de problemas. Agora que você sabe as principais técnicas da terapia cognitiva, não deixe de aprender mais sobre essa incrível teoria da psicologia. Na descrição você encontra um link para conhecer o nosso e-book e curso essencial da terapia cognitivo-comportamental. Faça parte também da nossa comunidade do Instagram Terapia Cognitiva Online e descubra ainda mais conteúdo sobre a TCC. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo e também comente nesse vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Se não gostou, dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.